Olá, você que me assiste, chegando mais um vídeo aqui na Escola de Eruditos. Hoje vamos continuar a nossa série onde nós estamos estudando sobre as 7 raças, das 7 eras conforme a Bíblia. Hoje vamos falar sobre a 4ª raça, que é a raça de Atlântida. É onde então se desenvolve a raça híbrida, onde provavelmente os filhos de Deus, os anjos, descem e corrompem a genética do ser humano, resultando então nos Néfilins, nos gigantes, conforme está descrito lá no Gênesis 6. Essa 4ª raça, ela pode sim ser considerada a raça de Atlântida. Aí você pode se perguntar, é mito ou verdade? Eu vou apresentar algumas evidências aqui e vou deixar que você tire suas próprias conclusões. Porque eu quero dar uma atenção especial para a história de Atlântida. Primeiro, pessoal, esse mapa, claro, ele é ilustrativo, para nós entendermos essa aula, tá certo? Olha só, provavelmente os Atlantes, eles foram a raça onde foi alterada a genética humana, como eu disse. Eu vou apresentar então algumas provas nessa aula que evidenciam a Atlântida como sendo então o primeiro lugar a ser habitado no planeta conforme a Bíblia e conforme as aulas anteriores. Se você não assistiu, assista, lá desde a raça espiritual, adâmica e caimita, tá bom? E isso, meus irmãos, vai explicar porque muitos acreditam que o dilúvio ele foi universal. Porque, na verdade, o mundo para os primeiros habitantes era Atlântida, era apenas um lugar, um povo, um continente, assim dizendo, tá? Porque eles não conheciam além das suas fronteiras. Então, o mundo deles era o mundo, digamos, de Atlântida. Em Atlântida pode ter sido então um lugar onde iniciou a vida dos primeiros habitantes no planeta e dali então se espalharam pelo mundo. Também pode ter sido em Atlântida que os anjos, como eu falei, desceram, como está lá em Gênesis 6, e corromperam a genética humana, de onde nascem os gigantes, os Néfilim, então proporcionando alguns conhecimentos avançados para aquele povo. Até está escrito no livro de Enoque que esses anjos eles ensinaram coisas ocultas para aquele povo. E isso explica então porque era um povo avançado em conhecimento. Todos dizem que os Atlantes eram além do seu tempo. Por quê? Porque os seres celestiais eles foram os responsáveis por ensinar as coisas ocultas, desde a astrologia, criar armas, sortilégios, tecnologias, por que não, né? E até o próprio contato com o ocultismo. Então, isso explica o porquê do seu conhecimento. Por que eles eram tão avançados assim? É porque foi transmitido um conhecimento oculto a eles, tá? Como eu falei, mas será que a Atlântida não é um mito? Pois bem, meus irmãos, veja só que por quase 1000 anos também consideravam um mito as cidades enterradas lá de Pompeia e Herculano. Eram até chamadas, se você não sabe, cidades fabulosas, ou seja, cidades que eram vistas como contos de fadas, eram mitos. Hoje já não é assim, hoje já foi comprovado que são cidades reais. Então, por que não Atlântida? Então, veja só que quando a gente fala do dilúvio, tá? Atlântida foi a região de onde o homem surgiu pela primeira vez depois de descer, entre aspas, né, da raça espiritual e encarnar, como eu falei nos outros vídeos. Por isso que é importante entender os vídeos anteriores. Então, esse era o verdadeiro mundo antediluviano, ou seja, o continente de Atlântida, o mundo daquelas pessoas, a qual descendeu toda a história do Gênesis. Tá, mas e o dilúvio, como é que fica? Pois bem, se encaixa perfeitamente com a civilização de Atlântida. Todos nós sabemos que choveu lá, como diz na Bíblia, 40 dias e 40 noites e depois demorou 150 dias para as águas baixarem. O que tudo indica que foi lá no Monte Ararat, na Armênia, que a arca parou, certo? Certo. Isso precisamente se situa ao leste de Atlântida, ou seja, no extremo oriente, onde ficava a ilha da Atlântida. E isso está relatado na Bíblia. Ou seja, Noé ficou supostamente navegando 150 dias até as águas abaixarem. Tempo este suficiente para navegar do Oceano Atlântico, né, e ir até o extremo leste da Europa, ali na Armênia, parando então com a embarcação nesse Monte Ararat, que é o que está escrito. Então, pessoal, nós não podemos ser infantis de achar que Noé ficou navegando em círculos ou que ele ficou flutuando imóvel
com a sua arca, né? Ele foi levado pelas águas até elas baixarem, tá certo? Tá, mas e como é que fica então a questão da história de Caim, que foi falado na terceira raça, tá? Caim, ele saiu, foi para a terra de Nod, e como é que fica a história dele? Então, olha só, pessoal, a questão de Caim, como diz Gênesis 4, 16 ao 17, diz que Caim, ele saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Para quem não sabe, Nod significa peregrinação ou de peregrinos. Não existia cidades ainda, era uma terra de peregrinos. Até porque não tinha ainda moradores ou moradias fixas, digamos assim, né? Eles viviam em tendas, eram pessoas que acampavam um tempo num lugar, depois se deslocavam e ficavam em outro, e foi só depois que a Bíblia fala que Caim construiu a primeira cidade. E também a Bíblia diz que Caim ele foi para a terra de Nod, que fica no lado oriental, ou seja, também no leste da Atlântida, tá? E ali ele conheceu a sua mulher, que concebeu a luz, né? Botou o nome do filho de Enoque, edificou a cidade também com o nome de Enoque. Então veja só, Caim ele edificou uma cidade onde não havia cidade, ou seja, ele saiu antes do dilúvio da Atlântida perfeitamente, pode ter embarcado em um barco, né, e foi para leste. O lugar não se sabe aonde, só diz que é a terra de Nod. Mas esse não é um lugar específico, diz que é terra de peregrinação. Tá? E foi ali que ele teve, né, a sua prole. Então, meus irmãos, a parte de Caim também se encaixa perfeitamente com a Atlântida. Estou colocando, obviamente, evidências aqui para vocês pensarem também, tá certo, pessoal? Então, olha só, a Atlântida ela pode ter sido, como eu falei, o primeiro lugar a viver os primeiros seres humanos, ou seja, a raça adâmica, né? Os primeiros habitantes, Adão e Eva, é o início da humanidade encarnada, você tem que entender isso, tá? Por quê, meus irmãos? Porque está escrito na Bíblia que havia somente uma língua antes e uma língua depois do dilúvio. Não existia várias línguas. Isso nos dá a entender que não existiam vários povos segundo a Bíblia, tá? Gênesis 11:1 fala, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Toda a terra pode muito bem se referir ao continente, tá? Atlântida. Gênesis 11:6 diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Ora, se o povo é um, é porque provém de um único lugar, de Atlântida, suponho eu. E diz mais, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aí vem toda a história lá da Torre de Babel, que eu vou falar em outras aulas, tá bom? Então veja que tudo se encaixa perfeitamente, não fica fora do eixo da Bíblia a história de Atlântida, certo? E mais, os deuses que vêm sendo descritos por todas as raças, por todas, agora a raça falando etimologicamente, tá? Que o nosso estudo, para quem pegou desde o início, já sabe que eu não estou aqui explicando a etimologia das raças, mas sim na ordem de criação segundo as gerações, tá? É interessante nós entendermos que todos os deuses e deusas das histórias antigas, dos gregos, dos fenícios, dos hindus, dos escandinavos, eram o quê? Simplesmente os reis, as rainhas e pode ser considerados então os heróis da Atlântida. São aqueles que eram diferenciados, como eu falei, que tinham conhecimento, que tinham tecnologia, que tinham meios avançados, tanto para guerra como para sortilégios, como para consultar o oculto, né, como foi dito lá em Gênesis 6, que os anjos deram esse conhecimento aos Atlantes, ou seja, a raça adâmica postumamente, tá? E veja que os atos atribuídos a eles na mitologia, a esses deuses, eu entendo que pode ser como se fosse uma lembrança um pouco confusa, né? Um pouco distorcida de acontecimentos históricos reais, só que vai se passando de geração em geração e algumas coisas vão sendo modificadas. E veja que interessante, pessoal, que o Gênesis ele até cita os gigantes, os Néfilins, né? Ou seja, a prole dos seres extradimensionais, os filhos de Deus com os humanos, como sendo os heróis da antiguidade, ou seja, antes do mundo antediluviano. Gênesis 6,4 diz,
Naqueles dias havia Néfilins na terra e também posteriormente, ou seja, antes e depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, então são do passado. Tá? Então pode ser muito bem descrito esses deuses, esses heróis, como os governantes, os reis, os príncipes e as rainhas também de Atlântida, porque a gente sabe que existem deuses e deusas, tá certo? Mais uma questão importante, pessoal, que nesse ponto onde está prestes a acontecer o dilúvio, que eu vou explicar na próxima raça, nesse ponto é onde o Espírito de Deus ele já não está mais presente como antes estivera nas raças anteriores, tanto na espiritual, adâmica, como na caimita. Por quê? Porque lá a gente vê na Bíblia que os homens viviam muitos anos. E aqui o Espírito de Deus diz que Deus ele ia dar um limite agora para eles. Ou seja, a conexão do Altíssimo antes era mais intensa até o dilúvio, até essa quarta raça considerada como antediluviana. Isso explica porque os homens então viviam tantos anos, como está escrito que Matusalém viveu 950 anos, né? Então, aqui nessa raça é o que? Rompida essa conexão intensa da espiritualidade do homem com o Criador. Então, ele passa a viver agora em uma nova era, em uma nova raça, tendo como limite a idade de 120 anos. Como está escrito em Gênesis 6:3. Então, disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá. Ou seja, até então ele permanecia ligado, ele permanecia conectado, ele permanecia ativo com o ser humano. E isso explica mais uma vez, pessoal, que o caminho que nós estamos traçando aqui nesses estudos, ele está sendo correto, porque se Deus expulsou Adão e Eva, então não tinha mais essa conexão espiritual com Deus. Você foi expulso do paraíso. Né? Você foi expulso então, ou seja, segue tua vida, Adão e Eva, que eu vou ficar aqui no céu e vocês vão ter agora que se virar. Ou seja, quebra então essa conexão espiritual. Se for como todo mundo diz, que foi Satanás lá, a antiga serpente, que enganou, e eles foram expulsos. Não, mas aqui diz, o próprio Criador diz, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Isso dá a dizer permanecerá, ele está jogando isso para o futuro, porque até então estava conectado, ele permanecia conectado com o ser humano de uma forma mais intensa. Por isso que o homem vivia tantos anos, não é por causa da alimentação ou por causa da genética, é por causa do Espírito do Criador que sustentava a vida humana. E o Senhor diz mais, porque ele é carne, mas os seus dias agora serão 120 anos, Gênesis 6:3. Então, meus irmãos, até aqui nós podemos dizer que essas 4 raças são consideradas as raças antediluvianas. O povo antediluviano em um lugar só, não existiu povos antediluvianos, tá? Então essas 4 raças, elas se apresentam como antediluvianas, vem o dilúvio, morrem alguns gigantes, Atlântida então é submersa, é extinta, a maldade se proliferou tanto naquele lugar por causa do conhecimento, por causa da habilidade em guerras que eles tinham, enfim, tá? Tudo o que foi colocado para os anjos nem o culto para a civilização dos Atlantes foi contrário à natureza do Criador. Por isso Deus vai e destrói tudo, animais, tudo que tem fôlego de vida, na face da terra. Quer dizer o quê? Daquele lugar, pessoal, não é no mundo inteiro, tá? E eu vou provar para você, falando quando for falar da 5ª raça, no próximo vídeo, que é a raça noética. Aí nós vamos falar sobre essa questão do dilúvio universal, local, como é que se sucedeu toda essa história, tá bom, pessoal? Então, olha só, comenta aqui no vídeo qual é a sua opinião, o que você achou, tá? Deixa aqui seu comentário, se gostou, deixa seu like e se inscreva se não for inscrito. Compartilhe com outras pessoas, ajude o canal a crescer. É uma gentileza que você estará fazendo para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Tá certo? Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!